Peço aos irmãos que abram lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nós vamos falar sobre o poder da graça de Deus. Você tem sido alcançado pela graça do Senhor? Eu tenho sido, amém? Nós vamos saber, dentro da palavra de Deus, o poder da graça de Deus na nossa vida, o que ela representa, que na verdade ela é, amém? Todos abriram? Romanos, capítulo 5. Aleluia. A palavra graça de Deus, no dicionário, a palavra graça, né? Significa favor dispensado ou recebido, benefício. Mas a graça de Deus é favor não merecido. Amém? O significado da graça de Deus em si, todos nós sabemos, a maioria sabe, né? Significado. Significa favor não merecido. Nós vamos ver o efeito desse favor na nossa vida, amém? Abriram Romanos capítulo 5? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça. Vamos repetir esse pedacinho, temos acesso? Temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Só nesses 2 versículos aqui, 3 coisas fundamentais para a nossa vida, a graça de Deus proporciona. Primeiro, nós somos justificados. Fala assim, eu sou justificado. Segundo, nós temos paz com Deus. Fala assim, eu tenho paz com Deus. Terceiro, no versículo 2, nós temos a esperança da glória de Deus. Oh, maravilha! Irmãos, nós somos felizes, nós somos abençoados, nós somos agraciados. Na verdade, a graça de Deus se personifica em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz, eu quero que vocês abram rapidamente mesmo, lá em João, capítulo 1. Quero que alguém leia para mim, para nós não demorarmos muito. João, capítulo 1. Versículo 11 e 12 e 17. Rapidamente, alguém lê para mim esses 3 versículos? De João, capítulo 1. Versículo 11, 12 e 17. Aleluia. Aleluia, que maravilha! Senhor Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas diz a palavra, mas a todos aqueles que o receberam, você recebeu Jesus na tua vida? Então você recebeu a graça de Deus na tua vida, querido. Diz aqui a palavra, né, a nossa irmã Kátia leu, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a graça vem através do Senhor Jesus. E Jesus é a própria graça de Deus na nossa vida, mas só na vida daquele que recebe. Na verdade, Deus deu um presente. Né? Aqui no finalzinho, apóstolo, né, nós falamos todos juntos, né? João 3,16, né? Um versículo bem conhecido de todos nós, porque Deus deu, né, o seu Filho unigênito, amém? Então, Ele nos deu o maior presente que Ele poderia dar, que foi o seu Filho. Mas todo presente, ele precisa ser recebido, não é verdade? Para ele ter o efeito. Então, nós vemos que até hoje esse presente, ele é recebido, glória a Deus que nós recebemos, amém? Mas, infelizmente, também esse presente é rejeitado. Foi rejeitado quando Jesus veio na terra e até hoje Jesus é rejeitado. Mas, glória a Deus que você e eu aceitamos o presente, amém? Nós aceitamos a graça de Deus para a nossa vida. Por isso, nós somos justificados, nós temos paz com Deus e nós temos esperança da glória de Deus, amém, querido? Em nome de Jesus. Outra coisa importante que a graça de Deus faz na nossa vida, ela nos traz livramento da ira de Deus, mas antes disso, ela nos dá o Espírito Santo. Aqui no versículo 3 ao 5. Vamos continuar lendo rapidamente? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha,
porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Oh, aleluia! Queridos, eu e você só temos o Espírito Santo na nossa vida por causa de Jesus. Se Jesus não tivesse vindo à terra, não tivesse morrido e ressuscitado, eu e você não teríamos o Espírito Santo dentro da nossa vida. Então é pela graça de Deus, é por Jesus que eu e você temos o Espírito Santo. Isso é um privilégio muito grande, querido. Nós temos que todos os dias glorificar a Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu sou justificada, porque eu tenho paz contigo, eu tenho esperança da glória de um dia estar contigo, e eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Amém, querido? Outra coisa importante que a graça de Deus nos proporciona, ela nos dá o livramento da ira de Deus. Oh, maravilha! Do versículo 6 ao 9. Olha o que nos diz a palavra. Porque estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Oh, aleluia! Pela graça de Deus, nós vamos ser livres da ira, querido. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que esse mundo está sendo reservado para o fogo, para a ira de Deus. Por quê? Porque o mundo rejeitou a graça de Deus. O mundo rejeitou a Jesus. Vamos ter, infelizmente, alguns dias aí adiante, vamos ter essa festa maligna, chamada Carnaval. E, na verdade, o Carnaval é uma expressão bem clara da rejeição a Jesus, da rejeição à graça de Deus. Eu ouvi dizer, não sei se vocês já ouviram, que tem uma escola de samba, ou várias, que vão descaradamente afrontar a Bíblia, afrontar Jesus, porque nós sabemos, principalmente através do nosso presidente, Deus tem sido exaltado, não tem sido? Ele tem colocado, pelo menos em suas palavras, Deus acima de tudo, acima de todos, não é verdade? Então isso tem incomodado o inferno de tal forma que várias escolas de samba vão vir afrontando a Bíblia, afrontando a Jesus, afrontando os evangélicos, isso é, os cristãos. Mas glória a Deus, queridos, aleluia, que eu e você, pela graça de Deus, nós fomos livres da ira que vai vir sobre esse mundo. Imagine, querido, o nosso Deus tem aguentado muito. É muita zombaria, é muito escárnio, é muita afronta. Mas o dia da ira do Senhor vai vir. As pessoas, nós vamos ver, nós temos, vamos ver adiante, se tiver oportunidade, pelo horário, mas a graça de Deus está sendo banalizada nos nossos dias. Não, mas nós estamos no tempo da graça. Hoje não é como no Antigo Testamento, que a pessoa pecava, morria. Estamos debaixo da graça, tudo fica bem, eu faço o que faço, daqui a pouco eu peço perdão. Queridos, não é bem assim, não. A graça de Deus é Jesus. Jesus não pode ser banalizado, nem escarnecido. Ah, não, eu faço o que faço, depois não. Se não houver o verdadeiro arrependimento, não existe perdão, não. A graça de Deus funciona na vida daquele que se arrepende. A ira de Deus não vai vir sobre aquele que se arrepende do seu pecado. Mas para aquele que abraça o pecado, para aquele que despreza a graça de Deus, a ira do Senhor vai vir. Mas para nós, queridos, nós fomos livres da ira, porque nós aceitamos a graça de Deus, que é Jesus, na nossa vida. Amém, meus amados? Outra coisa importante que a graça de Deus proporciona, reconciliação com Deus. Amém? No versículo 10 e 11, olha o que nos diz a palavra. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Oh, aleluia! Querido, o homem não pode se reconciliar com Deus, ter comunhão com Deus, através de boas obras. Nós vemos aí as pessoas procurando Deus através das religiões, não é verdade? Ultimamente, as pessoas têm falado que todos os caminhos, isso há muitos anos,
Todos os caminhos levam a Deus. O importante é você ser uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal a ninguém. Queridos, só há reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Através de uma novidade de vida. Através de nós nascermos de novo em Cristo. E isso nos dá o direito de sermos reconciliados com Deus. Nada mais do que isso. Amém, meus amados? Vocês estão comigo? Outra coisa importante que Deus nos dá através da sua graça, através de Jesus. Vitória sobre a morte. Do versículo 12 ao 15. Olha o que nos diz a palavra. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão. Porque, se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus, aleluia, para os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, amém? Sabe quem são esses muitos, queridos? Somos eu e você, sou eu e você, amém, meus amados? Nós fomos livres da morte, do poder da morte eterna. A morte, na verdade, significa separação de Deus. Muitas pessoas têm medo da morte física, não é verdade? Na verdade, nem nós, ninguém quer morrer. Não vem dizer que a pessoa quer morrer, ninguém quer morrer. Eu quero ser arrebatado. Eu quero que Jesus volte antes de partir. Mas se nós partirmos, antes de Jesus voltarmos, nós já vencemos a morte. Já vencemos em Cristo. Por quê? Nosso corpo, presta atenção, querido. Nosso espírito vai para Deus, nossa alma vai para Deus, o corpo desce ao pó, não é verdade? O corpo vira pó. Mas quando Jesus voltar, oh, aleluia! Pode estar o pó, pode estar um fininho pó, pode estar o pó do pó, mas vai ressuscitar, querido. O nosso corpo não vai ficar lá. Então eu e você já vencemos a morte. A morte não tem poder de segurar nem o nosso corpo físico. Pode virar o pozinho do pozinho, mas vai ressuscitar, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós fomos alcançados por Jesus e recebemos esse presente na nossa vida, amém? Eu e você não rejeitamos esse presente que é a graça de Deus, que é Jesus na nossa vida. Então eu e você vencemos a morte, aleluia, glória a Deus por isso. Vocês estão comigo? Vamos juntos continuar aqui rapidinho? Outra coisa importante, a graça de Deus nos proporciona reinar em vida. Isso é muito importante, querido. Olha aqui no versículo 16 e 17, diz assim, aleluia, e não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação, porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem, preste atenção, querido, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Oh, aleluia! Queridos, muitos cristãos têm se enganado. E muitas vezes nós entramos nesse engano. Nós achamos que só vamos reinar na glória. Quando Jesus voltar, eu vou reinar com Jesus na glória. Glória a Deus por isso. Vamos reinar? Vamos! Mas está falando a palavra que eu e você podemos reinar hoje, em vida aqui na terra. Reinar em quem? Em Cristo. Eu e você não fomos chamados para ser capaz de Satanás. Não importa a circunstância que você esteja enfrentando, seja uma enfermidade, seja um problema familiar, seja um problema financeiro, não importa, querido, o Senhor nos chamou para reinar. Independente das circunstâncias. O que é reinar? Reinar é você ficar livre de problemas? Reinar é você não passar por enfermidade? Reinar é você não ser perseguido?
Não, querido. Sabe o que é reinar? Reinar é você, independente de passar por enfermidade, de ser perseguido, de ter só você na família que é um cristão, de passar por problemas financeiros, e mesmo assim você tem paz, você tem alegria, o diabo não pode roubar a tua salvação, e você consegue levantar toda manhã e dizer: Senhor, eu te dou graças, porque eu estou respirando, tenho vida para te louvar, para te adorar, e não importa o que eu estou passando, a minha vida te pertence. Eu sei quem tenho crido. Amém, querido? Isso é reinar em vida. O diabo não consegue roubar a tua fé. O diabo não consegue roubar a tua esperança, nem a circunstância, nem a enfermidade, nem perseguição. Porque você tem a graça de Deus na tua vida. Você tem Jesus que te sustenta, te dá força para vencer e para reinar em vida. Amém, meus amados? Você crê nisso? Se eu e você estamos aqui, querido, porque nós estamos reinando em vida. Porque senão nós estaríamos lá fora, como o mundo, esperando por uns dias aí que eles dizem que é o dia de alegria. Mas, na verdade, são dias de tristeza. Porque a verdadeira alegria somos eu e você que temos, que é Jesus Cristo na nossa vida. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Continuando aqui, estamos terminando. Amém? Outra coisa importante que a graça de Deus nos proporciona, que é Jesus, vida eterna. Aqui no versículo 18 ao 21, diz assim a palavra: portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Vamos repetir isso? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Amém, meus amados? Então, eu e você temos vida eterna em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Mas uma coisa importante que eu estava comentando aqui no início, querido. Aqui, rapidamente, no capítulo 6, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer, a palavra do Senhor faz. Paulo estava fazendo, naquela época, para a igreja de Roma, e também faz para nós. Olha só, no capítulo 6, versículo 1. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Queridos, muitas pessoas estão vivendo isso nos nossos dias. Ah, não. A graça do Senhor, ela superabundou por causa do pecado. Então eu posso pecar, que a graça de Deus vai superabundar na minha vida. Não é verdade? Muitas pessoas pensam. Porque, afinal de contas, eu estou na dispensação da graça. Sabe que muitas pessoas do mundo falam isso? Ah, não importa não, depois eu vou e peço perdão a Deus, fica tudo bem. Não, meus amados. Olha o que diz a palavra, continuando aqui no versículo. De forma alguma, como nós, está falando para mim e para você, como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não é verdade? Não sabeis que todos que foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados, presta atenção nisso, querido. Fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Amém, meus amados? O que isso significa? O que a graça de Deus também proporciona a mim e a você? A oportunidade e a liberdade de nós andarmos em novidade de vida. Mas para que haja ressurreição, uma nova vida, a velha vida tem que morrer. Muitas pessoas querem ressuscitar, mas não querem morrer.
Eu tenho uma nova vida, mas não morre para os seus pecados. Só tem nova vida quem morre para o seu pecado. Só tem nova vida quem morre para o seu pecado. A graça de Deus funciona para também dar a você e a mim o direito e a oportunidade de termos uma nova vida, nos dá condição de termos uma nova vida. Agora você vai dizer, minha irmã, mas todos nós não somos pecadores? Todos nós somos sujeitos a pecar? Com certeza. Mas prática de pecado é diferente de nós sermos sujeitos ao pecado. Eu posso errar e pecar, mas o meu coração é contrito, é quebrantado e nós nos arrependemos. Não é assim comigo e contigo? E diante do Senhor, nós nos colocamos, Senhor, eu pequei. Eu me arrependo do meu pecado. E eu não aceito isso na minha vida. E você continua. Agora, irmão, se nós cairmos sempre no mesmo pecado, na verdade, existe uma prática. Então, por que nós não morremos para ele? Esse pecado precisa ser vencido. Você não vai se conformar com ele. O que está acontecendo com muito cristão é que quando ele cai muitas vezes em alguma coisa, constantemente, aquilo acaba cauterizando, ele não vê mais como pecado. Ele acha uma coisa normal na sua vida. Ah, não, isso aqui Deus não vai se importar. Aí entra a questão da graça. Não, eu estou debaixo da graça. Deus não vai se importar com isso. Querido, quanto mais eu e você nos aproximamos da palavra, quanto mais eu e você buscamos comunhão com Deus, o Espírito Santo traz luz nas nossas trevas. E ele vai mostrando aqueles pecados ali que nós muitas vezes, autor, achamos que não tinha nada a ver. Ele diz, olha, você precisa se desfazer disso. Você precisa rejeitar isso na tua vida, porque isso é pecado. E você e eu precisamos andar em novidade de vida. E só anda em novidade de vida quem morre para o pecado. Glória a Deus, querido. Mas eu e você podemos ter condições, porque Jesus nos deu condições. Porque Ele é a graça de Deus na nossa vida, meus queridos, que nos dá condições de vivermos em novidade de vida. Não vamos aceitar essa desculpa, porque nós estamos na época da graça e Deus vai aceitar tudo. Não é assim. Nós estamos na graça, mas a graça que nos dá condições de vivermos em santidade, a graça que nos dá condições de nos arrependermos e não cairmos sempre no mesmo pecado, a graça que nos dá condições de seguirmos em frente e vivermos uma novidade de vida na presença de Deus. Amém, meus amados? Para finalizar, quero que os irmãos abram lá em Efésios. Finalizar mesmo, amém? Efésios. Glória a Deus. Aleluia. Vou fazer somente a leitura. Depois vamos estar finalizando. Oh, aleluia. Efésios, capítulo 1, versículo 2 ao 7. Diz assim a palavra. Vamos só fazendo a leitura. Diz assim, graça seja a vós e paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, aleluia, pelo qual nos fez aceitáveis a si no amado, oh glória, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, oh aleluia, nossos pecados são perdoados pelo poder do sangue de Jesus, pelas riquezas da sua graça. E no capítulo 2 de Efésios, olha o que nos diz aqui a palavra. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, diz assim, mas Deus, oh, aleluia, é Ele, querido. Não sou eu e você, é Ele. Mas Deus, oh, glória a Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, oh aleluia! E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh glória a Deus! Para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, meus amados? Então, é por aquilo que Cristo fez. É pelo seu sangue derramado. É pelo seu corpo crucificado. Que a graça do Senhor te alcançou e me alcançou. Nos justificou, nos perdoou, nos reconciliou, nos deu paz com Deus, nos deu o direito de reinar em vida, nos deu vida eterna. Amém, meus amados? Não vamos desprezar essa graça. Não vamos desprezar esse amor. Não vamos desprezar esse Jesus tão maravilhoso. Em Hebreus, você pode ler em casa, eu quero que, por favor, você leia Hebreus 10 na tua casa. Nós vamos compartilhar por causa do horário. Mas, por favor, leia Hebreus 10. Para que nós venhamos tirar da nossa mente que só pelo fato de nós termos a salvação pela graça, nós vivemos dispensação da graça, muitas vezes as pessoas menosprezam a graça. E Hebreus 10 diz que quanto mais será digno de punição aquele que pisar o Espírito da graça de Deus. Amém, meus amados? Essa graça é para ser recebida. Essa graça é para ser absorvida e ser amada, nunca para ser desprezada. Porque a graça de Deus é o próprio Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo, amém?